Bom dia, boa tarde ou boa noite. Marcelo Paes Barreto. Desde 1968, estudando como aprendiz, como aluno, as obras de Jesus, procurando conhecer as obras desse maravilhoso mestre que veio à Terra, das obras seguras do Espiritismo, porque tem muitas obras que não são seguras, então das obras seguras do Espiritismo. Aqui mesmo no YouTube eu tenho um estudo mostrando essas obras seguras, um vídeo, e a ciência do direito, da qual sou ainda, apesar de aposentado, sou estudante, aprendiz e rigorosamente seguidor das leis. Claro que ainda erro muito, mas procurando sempre seguir as leis. O bom operador do direito, a primeira noção que ele conhece o direito é quando ele aplica nele mesmo. Quando ele não faz nada de errado por outros interesses. Hoje eu quero pegar mais uma página desse livro, Seja Feliz Hoje, reflexões sobre a humildade. Lembrando que nós respeitamos a tudo e a todos, mas nos damos o direito de falar. Espiritismo e direito tem nada a ver com física quântica, com os toques mágicos, com esse pessoal que compra fitas de médiuns famosos, que não são o espiritismo, são trabalhadores, e querem copiar as palestras. Quem decora a palestra não estuda nada. Para estudar determinada ciência, demora no mínimo 10, 15 anos. Tem que ler livros. O advogado bom, aquele que sai da faculdade muito bem formado, na nossa época, você tinha que comprar os livros e ler no mínimo 40, 45, 50 livros para ser um operador do direito muito bem firme, principalmente na moral, na ética e nos estudos. No Espiritismo é a mesma coisa. Reflexões sobre a humildade. A humildade é uma virtude de difícil aquisição. Claro! Não tem coisa, não existe toque mágico. Os estudos vão propiciar você levar o conhecimento para dentro de você e aí você fazer a faxina. Aí você vai fazer a limpeza e vai começar a plantar de novo aí dentro aquilo que você sabe que agora é a verdade. Por isso que no livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, psicografia de Francisco Cândido Xavier, nós temos aquela passagem fenomenal de Sara, esposa de Benjamim, com Jesus. Jesus mostrou para ela, você tem que lavar o vaso da alma, arrancar todos os livros, coisas erradas, costumes, vícios, e plantar a boa nova aí dentro. Aí é que vai dar os frutos. Por isso que Jesus falou, está lá em João, todo aquele que segue as leis, os meus ensinamentos, de acordo com as escrituras, de acordo com as leis de Deus, de dentro de si sairá uma água cristalina. O que é água cristalina? Da sua língua só saem palavras boas. O silêncio é uma das... A humildade. Ele vai usar todos os sentidos sempre de acordo com a educação cristã. A humildade é uma virtude de difícil aquisição, por exigir esforço para superar-se os instintos que predominam em a natureza humana, especialmente o da sobrevivência. Então você tem que estudar e iniciar essa grande luta interior com você. É isso que os espíritas de plantões, né, e os cristãos de plantão não entenderam. Eles acham que tem que trabalhar lá na instituição com os velhinhos, os meninos. Claro que temos e devemos, mas o maior trabalho da nossa reencarnação é a reforma íntima. Ao materialismo devem-se muitos males, entre os quais aqueles que defluem dos estímulos e aplicações pedagógicas em favor do ego e de suas mazelas. Esse mundo que nós estamos vivendo, de realizações, faz com que a gente seja metido à besta.
Eu trabalho lá no presídio, eu trabalho lá no asilo dos velhos, eu trabalho lá nas criancinhas. E às vezes não fez nenhum trabalho interior. Por dentro está totalmente ignorante e o pior, podre. Jesus disse que muitos de nós nos parecíamos como sepulcros pintados de branco por fora, lindos por fora, mas podres por dentro. Só o estudo vai fazer essa luz sair daqui. Só o estudo vai fazer com que nós caminhemos para sermos deuses, no sentido pedagógico daquela frase dele. Então nós precisamos entender o que é a humildade. Vamos pegar aqui o conceito do capítulo, o conceito inicial do capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo, maior tratado cristão sobre a reforma moral, que tem que ser lido, deve ser lido, no mínimo 6 vezes em cada encarnação. Cada vez que leio esse livro é de estudo. Ele tem que ser lido 1 hora por dia durante 2, 3 anos. Logo, 6 vezes 3, 18. São 18 anos para entender um pouquinho desse livro e começar a se reformar. Vinde a mim todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Meu Deus, e eu vos aliviarei? Tem algum milagre, alguma cura, como alguns estão fazendo? Não, não tem. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou você estuda e se reforma, e não tem alívio. Aí, por isso que o Espiritismo veio para explicar porque que cada vez as encarnações podem ser mais duras, porque você não estudou nem cumpriu as tarefas que tinha que cumprir com você. Tomai meu jugo sobre vós. Jugo é submissão à lei, é obediência à lei. E aprendei de mim que sou brando e humilde de coração. Jesus. Essa foi a primeira chamada. Aí nós vamos ver no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, por essas palavras, ele quer dizer que até esse dia os bens da terra estão assambarcados pelos violentos, em prejuízo daqueles que são brandos e pacíficos. Que a estes frequentemente falta o necessário, enquanto que os outros têm o supérfluo. Promete que justiça lhes será feita na terra como nos céus, porque são chamados filhos de Deus. Quando a lei de amor e de caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. Essa é a tarefa do Espiritismo. Ele veio para nos orientar nisso aqui. Quando a lei, prestem atenção, quando a lei de amor, para estudar a lei de amor, você tem que ler no mínimo 48 livros. É isso que o pessoal não está entendendo. É isso que eles não estão entendendo. Por isso que nós estamos, é igual ao pessoal do direito, não passa na prova da OAB. Porque acha que a faculdade é um passeio de farras, de brincadeiras, e não é. Por isso que você está vendo aí uma porção de operadores do direito, juízes, presos, advogados, delegados, que não sabem nem falar. Não sabem nem falar. Porque passaram aqueles 5 anos, que era o final daqueles 30, desde o primário, na brincadeira da vida. Vão pagar caro, porque mesmo esses que estão ganhando 50 milhões de honorários, no caixão deles não tem gaveta para esses milhões que eles estão recebendo. Eles vão sem nada, só com as obras morais, as ruins e as boas. Quando a lei de amor e de caridade for a lei da humanidade, então essa é a tarefa. Quando for a lei, nós precisamos trabalhar por isso e começa dentro de nós. Não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal será o estado da terra quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela tornar-se um mundo feliz pela expulsão dos maus. Está aqui. Aí nós vamos desenvolver o quê? A paciência, a afabilidade e vamos tirar o orgulho. Uma insignificante picada de um instrumento infectado interrompe uma vida esplendorosa e um ser triunfante. Essa comparação que a Joana de Ângeles faz é interessante. Um simples mosquito, simples no bom sentido, respeitosamente, né? Ele vem, faz uma picada aqui em mim
eu pego uma doença e morro. Então eu tenho que tomar conta do lixo, tenho que tomar conta de uma série de coisas do meu corpo para reagir à entrada desses vírus, senão eu vou ser abatido. E nós aqui na Terra somos abatidos pelo orgulho, pela vaidade, pela metideza, pela vontade de escrever livros, água com açúcar, mas só para ficar famoso, de fazer palestras que não têm nenhum fundamento nas obras fundamentais de Jesus e do Espiritismo, que são a mesma coisa, só para aparecer. E você vai falar hoje, eu tenho passado por isso nesses 50 anos, experimenta falar sobre o estudo, sobre a reforma íntima, que muitas vezes você é agredido por presidentes de casas, porque estão ali passeando nos favores que a vida material está oferecendo, porque o Espiritismo faz parte dessa, a administração faz parte desse orgulho, dessa vaidade. Uma insignificante picada de um instrumento infectado interrompe uma vida esplendorosa e um ser triunfante. Nós estamos vendo isso na área do direito. Todo mundo quer escrever livro. Por que não divulgamos o direito na sua base fundamental? Por quê? Todo mundo quer viver só nas nuvens, esquecendo da profundeza da terra. Modesto mosquito transmite vírus terríveis que devoram existências poderosas. É verdade. A mesma coisa tem acontecido com o orgulho. A humildade é virtude essencial para uma jornada feliz na Terra. Às vezes você está crente que está fazendo um montão de caridade lá no presídio, nas delegacias, no asilo dos velhos, e na verdade você está se mostrando um indivíduo rebelde, mal educado, que fala alto, que grita, que joga a caneta nos outros, que joga palavras duras nos companheiros, não tem nenhum sentimento de harmonia, que quando se manifesta nos meios sociais contra os políticos corruptos, mostra o que tem dentro de nós, de você. Nós precisamos aprender a respeitar os outros. Mediante a sua presença, percebe-se quanto se deve trabalhar o íntimo para aformosear-se as aspirações e avançar-se na solidariedade como fundamental comportamento para o equilíbrio. Isso tem que ser aqui dentro. As pessoas estão ficando iludidas com certos médiuns. Eu não leio mensagem solta de médiuns, eu só leio através dos livros seguros. Quando eu estou lendo esse livro, eu estou lendo a mensagem de um espírito, mas que passou pelo balizamento para saber se está de acordo com os estudos de Jesus e da doutrina espírita. Eu não leio mensagem solta, eu não sigo nenhum médium. Eu sigo Jesus Cristo, as leis de Deus e as leis que estão em vigor na terra. O deslumbramento inicial pode levar o rei da criação, dito ser a criatura humana, a esse estado de orgulho infantil que o ilude a respeito dos poderes que lhe estão ao alcance das mãos para a glória e o prazer, sempre relativos da sua breve caminhada entre o berço e o túmulo. A vã ilusão de potência e domínio na mocidade e idade adulta dilui-se quando as energias diminuem na velhice e nos períodos de enfermidade, confirmando-lhe a fragilidade acima de toda e qualquer robustez. A experiência terrestre tem como essencial a finalidade do autodescobrimento, só o estudo, do sentido de existir, do desenvolvimento da inteligência e do si profundo. Você tem que estudar para se conhecer e empreender aí a reforma. Jesus, que é o protótipo da perfeição e da beleza de que se tem notícia, apagou a sua grandeza na humildade para ensinar a vitória sobre as paixões inferiores. Deu o exemplo máximo de sua elevação na última ceia, quando, cingindo-se com uma toalha, lavou os pés dos discípulos, demonstrando que, sendo o Senhor, fazia-se servo para todos. Nós temos que aprender a buscar Jesus só pelos ensinos das bem-aventuranças. Marcelo Paes Barreto.